Tudo bem, gravando. Vamos começar fazendo a oração. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e doador da vida. Vinde e habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva bondoso as nossas almas. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é a grande quaresma de Páscoa, que no calendário ortodoxo se inicia na próxima segunda-feira, dia 15 de março, do nosso calendário civil, e no calendário ortodoxo, exatamente dia 2 de fevereiro, ou 2 de março, desculpa. Então, já vamos começar. Por que essas diferenças nas quaresmas do Oriente e do Ocidente? Tudo tem início no Grande Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi a assembleia que formatou a igreja. A igreja que vinha feito a criação, quando Deus criou a terra, diz o texto do Gênesis que ela era sem forma e vazia. E aí Deus foi dando forma e conteúdo à terra. A mesma coisa foi a igreja. A igreja passou 300 anos em formação. A igreja, devido aos fatores políticos, principalmente por causa das perseguições, as distâncias, a igreja nunca teve, durante os 300 primeiros anos, não teve a oportunidade de entrar em concílio, de um concílio geral. Havia concílios regionais, e lembre-se que a prática de concílios começou no Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E temos lá o concílio de Jerusalém, que então hoje podemos chamar de concílio local. E depois as igrejas foram se expandindo e elas passaram as regiões, as igrejas de uma região, entrarem em assembleia e então chamava-se concílio regional. E não passava dos concílios regionais, porque às vezes no campo tinha liberdade, outro estava em perseguição, as perseguições foram muitas, e depois de 300 anos, graças a Constantino, pela primeira vez a igreja teve a oportunidade de fazer uma grande assembleia, motivada pela heresia de Ário, que foi debater-se, mas também aproveitou-se o concílio de Nicéia, não foi somente um concílio que tratou de doutrina, mas aproveitou-se para organizar a vida da igreja. E uma das grandes decisões do Concílio de Nicéia foi exatamente a data da Páscoa, a celebração da Páscoa. A Páscoa, ela era celebrada em datas distintas, porque não se havia mais uma unidade para calcular a Páscoa. Muito bem. Então, todos os bispos, presbíteros, diáconos e irmãos, né, representantes das igrejas, das paróquias, das igrejas, né, todos foram de acordo de que a igreja deveria chegar ela só se dirige a um altar, então ela deveria chegar ao altar de Deus em unidade e não em separação. Então estava em vigor o calendário juliano e adotou-se alguns critérios para celebrar-se a Páscoa. São os critérios um pouco aqui, alguns detalhes, algumas minúcias que no momento não é o assunto, assim porque tem vários detalhes, mas começa-se a dizer que a Páscoa, devido à natureza da festa, era no calendário lunar. Então, vai ter que se criar um mecanismo de adaptar um calendário lunar dentro de um calendário solar. O calendário juliano era um calendário solar. E o calendário da Páscoa é um calendário lunar. Então, tem os critérios de lua cheia, a questão do equinócio de primavera, e uma série de coisas.
Muito bem. No hemisfério norte é primavera. Então, convencionou-se que essa data ela não podia ser alterada, que isto valia para todas as igrejas e todos foram concordes em que esses critérios fossem servissem para todas as igrejas. Houve paz e concórdia e a igreja celebrava a Páscoa na mesma data, então cumpria-se o anelo de todos. Todos iam ao mesmo altar, um único altar, numa mesma data. Então, todos juntos, um só rebanho, um só povo, e cultuando um único Deus, Trino. E isso aconteceu, durou até o século XVII. Então, por cerca de 1.300 anos, lembrando que a decisão foi no ano 325, que é o Concílio de Nicéia, durante 1.700 anos, mais ou menos, ou 1.300 anos, a igreja chegava, todos celebravam a Páscoa, mesmo os reformadores do Ocidente, Lutero, Calvino e Zwingli, as igrejas que surgiram da Reforma, elas celebravam a Páscoa de acordo com o calendário juliano e os critérios estabelecidos. Porém, no século XVII, o Papa Gregório XIII resolveu alterar o calendário, atendendo alguns matemáticos, atendendo algumas sugestões, e ele fez a alteração do calendário de forma unilateral, o que já entrou num conflito, porque todas as decisões são conciliares. E aí, por isso, passou o Ocidente católico romano a adotar o chamado calendário gregoriano, que é esse que está em voga hoje em dia. A princípio, pelo menos durante os primeiros 100 anos, os países protestantes se recusaram a usar este calendário gregoriano, porque diziam ser uma decisão do Papa e eles não obedeciam o Papa, era para marcar posição, e 100 anos, mais ou menos, levou, mas acontece que os governos, as nações que negociavam, comercializavam, e como a maioria católica romana, terminou o mundo protestante cedendo e adotou o calendário gregoriano. Então, esta é a razão porque o Ocidente celebra a Páscoa num momento e o Oriente em outro, porque o Oriente continua seguindo, todas as igrejas do Oriente continuam seguindo as decisões do Concílio de Nicéia, que é um calendário da Páscoa lunar dentro do calendário solar. Então, isso é bom entender. Então, às vezes, sim, a mudança que o Papa Gregório fez tem 13 dias a mais do que o calendário, ou na frente, adiantou 13 dias na frente do Juliano. Esta é a razão, por exemplo, que no dia 15, que é segunda-feira de março, que começa a quaresma, para nós é 2 de março. E aí também isso serve para outras datas, por exemplo, como a data do Natal. As pessoas perguntam, os ortodoxos celebram o Natal no dia 7 de janeiro. Não, não celebra 7 de janeiro. Nós celebramos 25 de dezembro. Porém, quando é 25 de dezembro no calendário ortodoxo, no calendário do Ocidente é 7 de janeiro, devido a essa alteração que o Papa Gregório XIII fez. Então, a data da Páscoa, ela é irretocável no Oriente. E o que é a Quaresma? Exatamente, a Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa, uma preparação espiritual para esta Páscoa. Muita gente também erroneamente pensa, devido aqui ao Ocidente, que eu via muito isso quando eu era protestante, que a Páscoa, a Quaresma, ela vinha depois do Carnaval.
Então, a data do carnaval, os católicos vão pecar, 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 e depois do carnaval que eles pecam, vão na quarta-feira, pecam tomar cinza. Então, não é isso. Vocês veem que o carnaval muda e todo ano obedece o mesmo calendário. Por quê? Porque a Páscoa é uma festa móvel. Ela é um calendário lunar. Então, na verdade, o carnaval é que é marcado de acordo com a quaresma. Não existe nenhuma data da igreja, nem no Oriente, nem no Ocidente, tendo como referência o carnaval. Então, isso é um engano. Quando se criou o carnaval, é que se resolveu exatamente que na quaresma não podia pular carnaval, fazer o carnaval antes. Então, as pessoas, a sociedade civil olhava que ia ser a quaresma, passar a quaresma e marcar o carnaval antes. E assim funciona até o dia de hoje, até porque a Páscoa é muito antes do carnaval. E a quaresma também. Então, vamos adentrar numa outra questão agora. Qual é o significado da quaresma? Por que uma quaresma? Agora, antes de entrar neste significado da quaresma, ou o porquê da quaresma, quanto a essa questão técnica que eu falei, alguma pergunta histórica, na verdade, que eu falei, alguma pergunta sobre esse tema, aí a gente passa para um outro tema. Alguém tem uma pergunta? Se tem, levanta a mão. Faz. Sim. Muito bem. Bênção, padre. Boa noite. Deus abençoe. Embaixo tem um recursozinho de levantar a mão. Vocês podem olhar aí, quem está no computador, na barra inferior. Quem tiver no celular, procure naqueles pontinhos ou no menu, o índice para levantar a mão. Mas já vou aproveitar aqui. Quem falou primeiro foi Iago ou Everaldo? Iago, por favor, eu vou vendo aqui. Padre, Sim. a quaresma, quando que a igreja começou a observar a quaresma? A quaresma já é uma prática muito antiga, foi logo após os primeiros... Mas eu não te sei precisar, eu posso pesquisar isso. Mas ela já é uma prática praticamente até mesmo anterior ao Concílio de Nicéia. Mais alguém? Aí pode baixar a mão, Tiago. Tem recurso. Sim, Irineu, por favor. Só uma ideia, eu vou pedir que as perguntas sejam rápidas, assim, se for alguma muita dúvida, porque aí a gente vai para as outras partes e depois a gente aprofunda alguma coisa que ficar. Então, assim, rapidamente, só sobre a questão histórica. Irineu, por favor. Você ligar o microfone, seu microfone está ligado, mas não estou lhe ouvindo. Bom, não estou ouvindo mais alguém. Aí você pode estar sem áudio. Então, escreva a pergunta, por favor. Enquanto ele escreve a pergunta, mais alguém? O áudio dele está bloqueado, está parado. Não, o áudio de Irineu está... É só agora o microfone, liberar o microfone, Irineu. Se não for esse o problema, você sai e volta, porque às vezes resolve. Não tem mais ninguém fora o Irineu, escreve a pergunta, Irineu fica para depois. Os pré-calcedônios também celebram a quaresma? Sim, todas as igrejas orientais, todos, nem exceção. Perfeito. Muito bem. Agora pode baixar a mãozinha. Não tem mais ninguém. Vamos lá. O que é a quaresma? O porquê da quaresma? Certo? Aqui nós vamos entrar numa questão muito interessante. Quem veio do mundo de uma cultura protestante não tem a prática da quaresma, embora os primeiros reformadores, as primeiras comunidades da reforma, observassem a quaresma. Depois, quando o cristianismo protestante se estabeleceu fortemente nos Estados Unidos, é que surge o que chamamos de tradição evangelical,
e a reforma vai passar, os filhos da reforma, por mudanças, e paulatinamente as igrejas filhas da reforma vão se afastando da tradição, e não vem muito sentido na quaresma por causa da teologia protestante, que entende a salvação como sendo a morte de Cristo na cruz, e na cruz tudo se realizou, tudo se consumou, e não se precisa fazer mais nada, nenhum esforço, nenhuma obra para esta salvação. E então vem a ideia de uma santificação que ela, embora seja a vontade de Deus, fica de uma forma opcional, não prejudica a salvação, porque ele já está salvo, e frequentemente a santificação é confundido com moral. Então, as tradições protestantes têm uma moral muito rígida, as mais antigas, uma moral muito rígida, e entende-se a santificação como, então, moralidade, de uma certa forma. E isso vai acontecer também no catolicismo romano, no Ocidente, mas não como no protestantismo. O catolicismo romano vai estabelecer na prática dos sacramentos, da formalidade dos sacramentos, e também numa vida moral, né, seguindo a moral da igreja, as leis da igreja. Então, isso é a santificação, mas é claro que o catolicismo romano compreende a quaresma muito mais do que a tradição protestante, embora ela foi tomando outros significados na prática, em geral, do povo. O que é a quaresma? A quaresma é o processo de aperfeiçoamento, a qual é o objetivo da nossa fé, o desenvolvimento da nossa salvação, ou seja, a teoses. Combater as paixões, para ser participante da natureza, cada vez mais participante da natureza divina. É o processo natural de desenvolvimento da alma. Então, vocês todos que são meus alunos já estão acostumados e cansados de ouvir dizer que todo o processo biológico nosso é um ícone da nossa ontologia, do nosso ser, da jornada espiritual. Então, quando se tem uma criança, nós preparamos a criança, os pais vão cuidando da criança, para que ela chegue à fase adulta, que vai chegar de forma sadia, para que ela não morra, isso dependendo, para que ela não morra de subnutrição. Então, existe o alimento. Para que ela não fique à margem da sociedade ou dos meios de produção, e da vida social, entende a educação intelectual. Para que ela possa ter a boa saúde também vem as questões dos exercícios físicos, da boa alimentação. E para que tenha uma boa moral também, vem a educação, o exemplo dos pais, levar à igreja e todas essas coisas. Então, a mesma forma, quando nós nos batizamos, nascemos de novo, a alma precisa se desenvolver até sua estatura adulta, que é a estatura de Cristo. É isso que São Paulo diz. Vocês já viram tanto na carta aos Efésios, capítulo 4, de 11 a 13. Né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeição, na medida da plenitude da estatura de Cristo, varão perfeito. E então a quaresma, estas coisas, assim como a nossa estrutura biológica precisa de exercícios físicos, mentais, espirituais, para que a idade adulta seja uma idade planificada, para que haja um homem, um ser humano íntegro. Então, da mesma forma, a tradição da igreja, ela estabelece exercícios espirituais. Isto não é somente um processo de invenção. Ela vai buscar, primeiro, que o Espírito Santo orienta,
porque Jesus Cristo nos deu os mandamentos, nos deu orientação, mas ele não falou como realizar aquilo. Então, o Espírito Santo que vai iluminar os apóstolos e depois os santos padres, que vão nos trazendo ensinamentos de como a alma vai vencendo as paixões e possa chegar à plenitude da estatura de Cristo. Bom, nós temos os modelos do número 40 muito presente na Sagrada Escritura, e para não ir muito longe, basta lembrar o modelo de Cristo, que após ser batizado, o próprio Espírito Santo o conduziu para o deserto, para ele passar 40 dias sendo tentado pelo diabo. E ele passou esses 40 dias em oração e jejum. Então, a oração e jejum é o primeiro exercício espiritual que salta na prática de Cristo e no seu ensinamento. Ele falou: orai e vigiai para que não possais estar em tentação, cair em tentação. E na luta contra o demônio, ele recomendou a prática da oração e do jejum. Então, estas disciplinas, elas são basilares na vida da Quaresma, onde a igreja segue os passos do seu Senhor. Onde ela vai, então, durante 40 dias, uma jornada que é como um grande tratamento da alma. Então, requer o quê? Requer, primeiramente, algumas ferramentas da igreja, que vão ser utilizadas, algumas disciplinas vão ser utilizadas durante a Quaresma. Primeiro, é uma busca de progresso. Quem não busca progredir na vida cristã é cego, diz São Pedro, e está esquecido da purificação dos pecados de outrora. Vocês podem ler a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 13 a 11. 3 a 11. E ele fala dessa disciplina para poder participar da natureza divina. Então, quem não busca progredir na vida cristã está semelhante àquela geração que passou também 40 anos, ao número 40, na transição do Egito, que representa a terra da escravidão, para Canaã, que representa a terra da liberdade. Então, Egito representa o pecado e Canaã a realização, o estado final da alma, sua plenitude, sua glorificação. Então, durante esses 40 anos, Israel sofre tentações, provações no deserto. E Moisés faz um discurso dizendo que ele te humilhou, ele te fez passar por privações, para que soubesses o que há em vosso coração, para que aprendais que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Israel passa aquele tempo no deserto, que é um tempo de provação. Existe uma geração que é reprovada, e Deus, na sua ira, jurou que eles não entrariam em Canaã, e não entraram. Existe uma geração que é aprovada, e dessa vem a Josué, né, e Caleb, são representantes dessa geração, e o nome Josué, que é Jesus, então também um ícone novamente, que mostram como eles venceram as provações, as tentações, os desafios, e eles enfrentam até gigantes. Isso tudo tem uma dimensão na espiritualidade, e eles adentram, conquistam Jericó, derrubam as muralhas. Eles vencem e se estabelecem na terra. Então, a Quaresma é este período em que vamos lidar com os gigantes do pecado, das paixões, que nos fazem muito mais semelhantes aos demônios do que a Cristo. É um processo de transformação. É um processo de aprendizado em direção a Cristo, preparação para a grande Páscoa, para poder celebrar este evento da Páscoa, que é o evento mais importante de toda a história,
e que uniu o céu e a terra, onde Cristo traz, realiza a libertação dos seres humanos. Então, é um período que vai ter, por exemplo, então, essas disciplinas do jejum, da oração, a, e no mundo moderno, para praticar a oração, é preciso, então, algumas renúncias. Então, aí, às vezes, se renuncia os horários de lazer, os horários de ociosidade, para poder estar dedicado à oração. Essas disciplinas, elas começam com a confissão, onde vai ao pai espiritual, ao seu confessor, e onde o fiel, não só o infiel, o confessor também com o outro confessor que ele tem, onde todos nós nos colocamos diante dos nossos confessores, das nossas mazelas, os nossos fracassos espirituais. E ele vai nos dar uma disciplina, um caminho a seguir. E aqui vamos falar da forma genérica, né? E a quaresma, a disciplina da quaresma é semelhante a uma bula do remédio. Lá estão as prescrições genéricas, mas o médico que está tratando o paciente é que faz a aplicabilidade das dosagens do remédio para aquele paciente de acordo com a enfermidade que ele tem. Então, e aí vocês já podem perceber que na ortodoxia o pecado é tratado como enfermidade, não como uma questão de moral. A moral, a imoralidade já é uma enfermidade, é consequência da alma enferma. Então, a imoralidade é consequência da alma enferma. Não adianta cumprir os preceitos da moral externamente, é a mesma coisa que maquiar um porco, né? E a natureza dele é de buscar a lama. E não olha para cima, olha só para baixo, né? A sua anatomia, ela faz com que ele volte-se para baixo. Então, a Páscoa é um caminho de sair da dimensão do corpo para ir para a dimensão do Homo erectus, como nós somos. E não viver a dimensão rasteira, mas a dimensão voltada para o alto. Por isso diz, desperta-te que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo te iluminará. Na fala de São Paulo aos Efésios. Muito bem, então, o que é que existe na quaresma? Confissão, uma vida de oração mais intensa, de contemplação na palavra de Deus, a leitura das Sagradas Escrituras e a frequência aos ofícios da igreja, que são específicos e vários durante a quaresma. Prática de disciplinas espirituais, como esmolas, como o perdão das pessoas, perdoar os inimigos, orar pelos inimigos, como a prática de se abster de algumas atividades ou de algumas situações, ou de alguns hábitos que levam ao pecado, que levam a alma a enfermar. Tudo isso vai passar pelo processo da confissão. E começa, então, com o desejo. O desejo. Isso é muito interessante, né? Esta é a dimensão terapêutica da quaresma. Vamos parar aqui e quem quiser fazer perguntas sobre isso. E depois nós vamos entrar na última dimensão, que é chegando na Páscoa. Perguntas sobre isso ou não? Sim, Otávio. Padre, eu queria saber se existiria algum jeito de eu praticar essas coisas mesmo não podendo frequentar os ofícios da igreja, porque eu estou a centenas de quilômetros da mais próxima. Então não é viável de maneira nenhuma eu frequentar. Tem como eu fazer de longe? Sim, existe. E eu vou fazer essa terapia no final. É a última parte. Aguarda certo, só um então. pouquinho. Aguardo. Obrigado. Paulo. Paulo? Foi Paulo ou foi Paulo? Não estou ouvindo. Talvez o microfone seja desligado. Ou com problema. Não? Então, Paulo, você escreve, por favor.
Mais alguém? Paulo pode usar o chat. Quem não estiver conseguindo usar o microfone, usa o chat, por favor. Mais ninguém, não? Então vamos avançar. Ok, Paulo? Sim. Existe alguma penitência que o sacerdote impõe, propícia também no período quaresmal, como a católica? Eu não entendi bem. Existe alguma penitência que o sacerdote impõe, propícia também no período quaresmal? Se a gente utiliza a quaresma católica romana para fazer isso, essa é a sua pergunta, eu não entendi bem. Então, por favor, formula um pouquinho, eu não estou conseguindo entender. Bom, já que ele tocou na vamos falar um pouquinho de penitência. A outra coisa também que as pessoas pensam, a palavra penitência, na católica, às vezes, as pessoas deixam de comer algo que gostam. Sim, por exemplo, entendi. Não, as disciplinas, isso é assunto eu ia falar agora, a terceira parte, mas vou adiantar já já. As disciplinas da quaresma, elas têm uma tradição do jejum, que na verdade é uma abstinência, né? Não é um jejum estrito, é muito mais uma abstinência do que um jejum. Mas chamamos de jejum, que é o jejum moderado, como se diz. Se abstém durante os 40 dias de quaresma e também durante a Semana Santa, vai juntar com a quaresma, que é a abstinência total de carnes, laticínios e derivados. Não se come, hipótese alguma, nenhum tipo de carne, nem vermelha, nem nem carne branca. Somente aos domingos é que se come peixe, um pescado, por causa do domingo, que é da ressurreição. A gente fala um pouquinho já disso aí. E somente. Ou se a festa da Anunciação cair no período, ou no dia que cai, às vezes a festa cai no período quaresmal ou na Semana Santa. Durante o período da festa da Anunciação, aí há uma exceção, que é o 25 de março, né? 25 de março. Muito bem. Que este ano, 25 de março, quando sai na festa da Anunciação, no calendário nosso, 25 de março, mas no calendário ortodoxo é em abril, porque são 13 dias de diferença. Muito bem, não é o 25 de março civil, não. É o da igreja. E é exatamente 25, 26, mas 7 de abril. 7 de abril deve ser o nosso 25 de março. Muito bem. O resto é esta abstinência. Não se toma nenhuma bebida alcoólica também, a não ser no domingo, que é liberado. E algumas tradições, não via de regra isso, mas algumas tradições, os casais até mesmo se abstêm das relações sexuais em comum consentimento para a prática da oração. Isto é a disciplina da quaresma, em termos do jejum, certo? Existem também outras disciplinas que vão ser de acordo com a confissão da pessoa, mas a abstinência, as regras são estas. Sim, todos os domingos dentro da quaresma. Todos os domingos quaresmais. A prática de não comer carne está relacionada porque a quaresma é uma busca pela vida angélica, antecipação do reino de Deus onde não existe morte.
No reino de Deus, nós não vamos comer carne. Não existe morte, não existe nenhum tipo de... Então, uma antecipação é a vivência escatológica do reino de Deus. E ajuda, seguindo os Santos Padres, ajuda na oração, a abstinência da carne. Ajuda na oração. Somente a carne vermelha. No dia a dia, durante todo o ano, a abstinência, os jejuns semanais, que geralmente se dão na quarta e na sexta-feira. Toda quarta e sexta-feira, a Igreja Ortodoxa prescreve um jejum para todos os fiéis, né? E sacerdotes, todo mundo. E aí são os jejuns mais brancos. Tudo bem. A pergunta é como vamos viver isso, como é vivido isso na prática, né? E aí vai entrar, Otávio, você que falou de querer uma disciplina, não é isso? Então, para vocês que estão querendo fazer a primeira vez, quem quiser fazer a quaresma, certo? Eu vou fazer uma enquetezinha, que eu vou ver isso, mas há uma disciplina de cara, que é jejuar pelo menos as quartas e as sextas-feiras com abstinência total das carnes e dos laticínios. Que significa não comer carne vermelha, nem branca, nem ovo, nem queijo, nem leite, e nenhum tipo de derivado disso aí. Pudim, nada dessas coisas. Pizza, nada disso. O que é que se come basicamente? Grãos, legumes e verduras. Também se modera a quantidade. Se deve comer até próximo à saciedade. Então, quando vê que está perto de saciar, para. Quantas vezes ao dia? Quantas vezes for necessário. 3 refeições é interessante, mas alguém pode fazer 2, alguém pode fazer 1, na medida das forças. Não se deve fazer abstinência mais do que as nossas forças. Não se deve pôr uma meta que esteja acima de nós, para que a gente venha a fracassar e desistir, chutar o pau da barraca, e nem deve se botar uma meta frouxa demais, para que a preguiça não tome conta e anule todos os exercícios físicos. Só não pode o que eu falei, os derivados de carnes e laticínios. O resto, tudo em quantidades moderadas, apenas para poder manter o corpo em energia suficiente para as tarefas do dia a dia. Então, por isso que não é um jejum estrito, como fazem os monges. E só tomam, às vezes, uma refeição, só bebe água, não comem nada. Então, come apenas uma vez na semana, determinadas disciplinas monásticas. Olha, a regra é essa: carnes e laticínios, e os derivados de carne e laticínios. O resto se come de forma moderada. Aqui mais. A Igreja Romana recomenda a abstinência de carne por toda a quaresma durante todo o ano. As quartas, jejum e sexta-feira de todo o ano, abstinência de carne. É exatamente isso. É a disciplina da Igreja, da tradição. Todas as quartas, jejum, exatamente. E para os que não estão acostumados, estou estabelecendo a quarta e a sexta-feira. Não, ovos também não podem. Nenhum produto animal pode. Nenhum produto animal e nem derivado de leite. E aí também as quantidades, certo? Mas o mais importante da quaresma é uma meta para se alcançar. Por exemplo,
Se eu sou avarento, eu quero trabalhar a avareza. Se eu vivo com fantasias na minha cabeça, eu quero trabalhar isso. Se eu tenho a língua ferina, trabalhar a língua. Se eu tenho o costume de ser egoísta, procurar me dar bem, independente da situação dos outros, enfim. Eu vou mandar para vocês um manual da Quaresma que tem explicadinho como formar uma boa consciência, o que é a confissão. E aqueles que querem fazer alguma forma a Quaresma, eu vou colocar a enquete, e quem quiser a gente vai marcar um horáriozinho para poder conversar um pouco sobre o que cada um quer fazer. É isso que eu estou pretendendo. Tá bom? Eu não entendi, eu não entendi, você respondeu. Mas, padre, quando me referi ao produto industrializado, quero me dizer que tais produtos são muitas vezes produzidos por postais de leite, por exemplo, não é feito de leite em si. Não se preocupa com isso, não, Paulo, você vai ter que conversar comigo. Aí a gente vai ter sua disciplina da Quaresma, tá bom? A quantos, padre, quantos aos horários dos jejuns? O jejum é o dia todo, 40 dias de jejum. Não. Na Quaresma, não. É do nascer ao pôr do sol. Não existe isso, não. Isso é durante a semana, nos dias normais. Nos dias fora da Quaresma. Aí você jejua do nascer ao pôr do sol. Mas a Quaresma são 40 dias mesmo. Nada, Paulo. Quantas sextas do nascer ao pôr do sol no dia todo? Quantas sextas? Não, dia inteiro. Quaresma é dia inteiro. Não existe refresco na quaresma. Assim, nesse sentido. Vocês não têm refresco, eu estou dando a quarta e sexta-feira. Quarta, se for da Quaresma, sim. De nascer ao pôr do sol. Mas isto é uma regra geral. Isso vai depender do seu pai espiritual. E acha, falando regras gerais. Regra geral, é a bula. Muito bem. Mais alguma pergunta? Cassiane, está disposta a fazer a Quaresma? Cassiane está sentindo sua falta, Cassiane. Magno Braga, padre, acho que a pergunta é a base de judeu ou romano. Peraí, não entendi. Acho que a pergunta é... Eu não entendi, ficou BSE, o romano começa à meia-noite. A base, sim. Oi, Não, boa noite. Pode falar, padre? Pode, sim. Então, eu acho que a dúvida é se o dia judeu ele começa no dia anterior do calendário da gente e termina no pôr do sol do outro dia, né? Já o dia romano começa na meia-noite e termina na meia-noite, né? Eu acho que a pergunta que ele está fazendo é essa, né? Mas é para se for da Quaresma. É isso, ele está perguntando fora da quaresma. Eu fico até curioso. A Igreja Ortodoxa, ela usa qual contagem do dia, né? No caso, para o jejum da quarta e da sexta. Ela usa o da criação, que não é o judeu. O judeu usa o da criação, né? A gente não usa do judeu, a gente usa o da criação. Padre, Sim. posso fazer uma pergunta? Pode. Então, a igreja romana, eles consideram como o início do dia à noite, que é o que está no Gênesis lá, né? Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Então, a sexta-feira, por exemplo, no sábado, às 18 horas, a liturgia já é de domingo.
Isso, quem pode participar no domingo de manhã, né? Então, o isso. processo. Eles preservaram essa tradição, exatamente. É como a Igreja Ortodoxa. Essa é a tradição comum. O dia se refere à luz. Luz do sol. Então, eu posso considerar como o dia do jejum de quarta, por exemplo, terça-feira, 18 horas. E aí encerra na quarta-feira, às 18 horas. Isso fora da quaresma. Na quaresma, são 40 dias e noite. Ah, sim. O que eu não sabia que na Igreja Romana não fala sobre essas questões relacionadas a leite, a derivados de animais, alguma coisa assim. É quase uma dieta vegana, praticamente, né? Os 40 dias. Na Igreja Romana fala somente sobre carne, né? E ainda assim, alguns padres ainda falam que carne branca pode comer e tudo mais. Mas não, a respeito da dieta mesmo, do jejum, praticamente que, como vegano, eu não tinha esse conhecimento. Não, agora a Igreja Ortodoxa, nós comemos o peixe, né, e o derivado, né, o pescado, como chama, aos domingos, porque celebramos a ressurreição da carne, né? Entendi. Legal. Obrigado, Carlos. Isso. O que eu falei. Irineu, que link é esse aí? Eu peço que não haja conversa paralela, por favor. Que link é esse? Sobre o quê? Hein? Quem é o irmão Natanael? Não, eu não quero esse link não, Irineu. Não quero essa conversa do irmão Natanael aqui, não, desculpe, porque isso tem muita briga com o judeu. E não leva a mal não, mas eu pediria que não fizesse esses tipos de citações e coisas nenhuma, deixa que o padre faz as recomendações. Não, tudo bem. Muito bom. Tem mais aqui. Nenhuma pergunta mais? Sim, Paulo perguntou aqui sobre crustáceo, fruto do mar, como eu falei, Paulo, aos domingos. Fora do domingo, não. Eu posso fazer outra pergunta? Pode? Durante a quaresma, você falou que pode comer carne aos domingos, é isso? Ou do domingo fora da quaresma? Frutos do mar. Bom, gente, eu vou encerrar aqui a gravação para não ficar longa. E quem tiver mais algumas perguntas, que eu só estou na fase das perguntas, né? Isso aqui só um minutinho.